E aí, seja muito bem-vindo, Rodrigo aqui. Nesse vídeo eu quero compartilhar muitos aprendizados que eu tive ao longo dos meus 8 anos atendendo no meu consultório odontológico. Eu me formei em 2016, fui para o meu consultório, comecei a atender, a trancos e barrancos, aquela insegurança, não sabia como fazer, não sabia cobrar, não sabia precificar, não sabia muitas das coisas, e devagar eu fui aprendendo tudo isso, aos poucos, mas sempre de maneira contínua. E nesse vídeo eu quero te passar todos os meus aprendizados. Eu divido o consultório, ter um consultório próprio, ter um consultório particular em três grandes áreas, que seria administrativa, comunicação e a parte técnica da odontologia mesmo, propriamente a execução dos atendimentos. Há uns 60 dias mais ou menos, eu venho conversando com a minha amiga, ela da minha turma se formou comigo e vai abrir a sala dela, vai começar o consultório particular dela. Até hoje ela ficou na faculdade depois, fez mestrado, doutorado, super qualificada, está fazendo especialização, mas ainda estava preso nesse modelo de trabalhar para outras clínicas, recebendo praticamente ou basicamente por diária. E a gente andou conversando e teve onde eu fiquei pensando, refletindo bastante sobre o que a gente conversou. Então eu passei muito aí do meu conhecimento para ela. E nessa reflexão do passado, eu percebi que eu divido o consultório em três grandes áreas mesmos. E nós vamos começar pela parte que todo mundo sabe. Técnica da odontologia. Pô, é ali, é atender, é fazer as consultas, fazer os exames, executar os procedimentos. Essa parte é a única parte das três grandes áreas que a gente precisa para ter um consultório que nós aprendemos na faculdade. E ainda assim, eu falo por experiência própria. É, ser bom, entregar resultados, esse é um primeiro pilar, esse é a base. Você não devia estar tratando um canal se você não sabe tratar o canal. Saber tratar é diferente de ter segurança, de ficar à vontade. Você sabe, você tem um conhecimento técnico. Julga. Dá para encarar? Dá. Faz anos que não faz um molar? Não vai pegar um 16 para tentar. Então, assim, ser bom e saber o que você está entregando, ter confiança, é uma parte muito importante, porque quando a gente faz com confiança, a pessoa percebe ali. Quando a gente está na faculdade, quando a gente está na especialização, que nós estamos vestido no, vamos dizer assim, estamos com o jaleco de aluno, a pessoa sabe e naturalmente ela tem aquela insegurança, mas ela topa. No consultório, ela tem a segurança que você sabe. Então, você de fato saber é um primeiro ponto muito importante. Ainda sobre a técnica de odonto, uma outra coisa que eu vejo que nós somos muito expostos é a pressão do mercado. Então, você vê aí clínicas que propagandeiam, que tira o dente, faz o implante e já coloca a coroa, tudo no mesmo dia, em 2 dias, em 48 horas. Às vezes um paciente chega no consultório e ele quer isso. Se você faz isso, está acostumado, entrega, sem problema nenhum. Mas se você não faz isso, se esse não é o seu modelo de trabalho, se você não gosta, se você não acredita, se você tem receio, não faça. Essa é uma coisa muito importante. Não prometa o que você talvez não possa cumprir. Porque a pessoa que está ali, ela confia em você. Você falou que dá, dá. E ela está contando com que dê. Você pode ter uma abordagem, ó, explicar, pega, explica que talvez dê, talvez não dê. Explica de fato para ela. Mas não prometa o que você não pode cumprir. E isso já está ligado com o próximo ponto que para mim assim é muito importante. Não faça coisas que você não acredita. Sempre siga o que você acredita. Se você acredita que é melhor clareamento caseiro do que clareamento de consultório, faz clareamento caseiro. Se você acredita que o de consultório é melhor, faz o de consultório, porque você vai ter segurança do que você vai estar entregando para a pessoa. Isso é absolutamente importante. A segunda grande área do consultório é a área administrativa. Eu, na minha visão, eu coloco dentro da área administrativa as questões fiscais, organização do consultório e questões legais. Vamos por partes. Vamos começar pelas questões fiscais. Nós podemos emitir recibo como pessoa física, e aí de fato recibo emitido, ou nós podemos entrar no regime de pessoa jurídica. Abrir um CNPJ da clínica específico, com características específicas, e aí você emite notas fiscais. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, mas você precisa saber que você tem que declarar o que você ganha. Seja declarar como pessoa física,
dando recibo, seja declarar como pessoa jurídica, emitindo nota. Qual modelo é melhor? Os dois têm suas vantagens e desvantagens. A gente precisa fazer uma análise mais profunda. O ideal, vou abordar isso mais para frente em algum outro vídeo, mas o ideal é que avalie o seu caso individualmente com um contador para ele fazer as contas mesmo, colocar na ponta do lápis e ver em que ponto você vai estar pagando menos imposto. Porque o imposto ele tem que ser pago. A organização dos materiais que você vai utilizar, do consumo desses materiais. Claro que nós não precisamos ter estoque de tudo. Por exemplo, você não vai ter estoques de resina e de coisas. Mas nós temos que ter aí um controle do que a gente está usando, do que a gente está acabando, do que a gente precisa pedir mais. E é muito interessante sempre fazer uma cotação. Pelo menos básica, no lugar que você sempre compra em 2, 3 sites aí pela internet. Outra parte que eu ainda coloco dentro da organização é organização de agenda, confirmação de horários, quem vem, quem não vem. É muito importante. O ideal é que todo horário que você está no consultório, ele seja ocupado atendendo. Mas nem sempre isso é possível. As pessoas desmarcam, às vezes nós não temos os pacientes também para atender todos os horários. Mas é importante que você saiba, pelo menos, que o horário vai estar vago. Porque quando você sabe, você se programa para fazer outras coisas. Fazer essa cotação de materiais, gravar um vídeo com a rede social, conversar com o protético. Tanto você não fica ali parado só rolando o Instagram, matando o tempo. Porque no consultório, toda hora que você está ali, você tá pagando para estar ali. E a outra questão são as questões legais, coisas que são obrigatórias fazer dentro do consultório. Por exemplo, escrever prontuário, manter registro de esterilização e desinfecção. É uma coisa que as pessoas falam um pouco, mas a vigilância sempre cobra. Como é que está seu registro? Então ele está aí dentro dessa questão legal. E a última, e para mim é a parte mais importante, a parte que a gente menos sabe, menos domina, é a parte de comunicação. Quando eu estou falando em comunicação, eu não estou só falando em fazer conteúdo, gravar vídeo, tentar captar paciente pela internet. Não, estou falando da comunicação no 1 a 1 com o paciente ali. Ele está sentado na sua frente. Você tem que conversar com ele, você tem que explicar os tratamentos. Então, assim, a comunicação ela vai muito além do que fazer vídeo. Sim, fazer vídeo também é uma das questões da comunicação. Então, a parte de marketing, ela é muito importante para você formar, principalmente no começo, para você formar uma base de pacientes. Também vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre essa base inicial de pacientes que a gente tem que formar, que uma base de pacientes fiéis é o ativo mais importante no consultório. Mas falando em marketing, você tem que saber se comunicar. Poxa, o marketing pode ser online e offline. Você tem diversas maneiras de fazer marketing. Mas a comunicação ela está presente em todas. Não adianta. E próxima etapa, venda. Venda é puramente comunicação. Comunicação verbal, com as coisas que você fala, os termos que você usa. Comunicação não verbal, as expressões que a gente fica, como você está aí sentado e encaixado, com a vontade ou não, nós estamos com essa questão de estar com o nosso paciente. A gente está demonstrando confiança, autoridade, tendo prova e seguir um processo de vendas, tá? Seguir um processo de vendas, ele é muito importante para a pessoa, porque você leva ela a mostrar que ela precisa daquilo. Isso é um bom processo de vendas, não é você forçar a venda, é a pessoa querer comprar. E a última parte que eu vou deixar aqui nesse modo, nessa grande área da comunicação, são fotos, fotografia. Elas são muito importantes. Vai desde a comunicação com o protético até a venda. E elas também servem aí em questões legais, elas servem para fazer prontuário, elas servem como proteção para nós. Então, fazer fotos assim, boas é muito importante. E eu não estou falando fotos boas que precisam obrigatoriamente ter uma câmera profissional e um estúdio, flash. Pô, nossas fotos, elas, via de regra, as minhas pelo menos, não sou palestrante, então elas não vão ter uma foto numa televisão de 200 polegadas num telão para as pessoas verem. A foto é para você documentar seus casos, você se resguardar, você vender os tratamentos. Porque com as suas fotos antigas, você vende novos tratamentos. Com as suas fotos daquele paciente, você demonstra, você precisa de fazer essa restauração cervical, isso aqui é restauração cervical, ó. Você tem nesse e nesse daqui. Você precisa fazer. Então, ela serve com muita comunicação.
com protético, com paciente, aspectos legais, as fotos de boa qualidade, elas são extremamente importantes. Então, se você está pensando aí em abrir seu consultório, se você quer melhorar as suas margens, sua captação de pacientes, seu lucro, não importa. Para mim, pense que tem sempre essas três grandes áreas: administrativa, comunicação e técnicas da odontologia. E você precisa, dentro de cada uma delas, dominar essas habilidades principais que eu citei, ter o conhecimento, fazer boas escolhas para pagar menos imposto, tirar boas fotos, ter uma boa técnica ali para conseguir entregar os tratamentos e as pessoas gostarem e te indicarem, saber seguir o processo de venda e principalmente fazer as coisas com que você acredita. Nada é melhor do que a autonomia que a gente tem dentro do próprio consultório. Se você acredita que é melhor uma cirurgia periodontal, se você acredita que é melhor restaurar a sua resina composta para fechar essa cervical, essa autonomia, essa liberdade não tem preço. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Até a próxima!